Elivaldo Barbosa, você ouviu o presidente do Progressistas, o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira Filho, foi ouvido por Elivaldo Barbosa a respeito dessa eleição de Jair Bolsonaro. Ele participou hoje pela manhã de uma reunião importante na Secretaria de Saúde para tratar de demandas da pasta e que dependem de alguma forma da ação da bancada federal. E na conversa com a imprensa, Ciro Nogueira falou como pretende, como presidente nacional do Progressistas, tratar a relação política com o governo federal de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. Ganhou a presidência da República, mas só vai conquistar a presidência mesmo, efetivamente, se unificar o nosso país. Então, essa é a nossa expectativa. O que depender do nosso partido, nós vamos apoiar as medidas que sejam necessárias para a retomada do nosso crescimento, para que a gente tenha um país melhor para a nossa população, mas agora a bola está com ele, né? Ele que tem. Os progressistas jamais vão fazer oposição ao país. Vai depender do comportamento dele, se ele quiser realmente colocar em prática. Grande parte do que ele defende é em sintonia com o nosso partido, ele já foi um membro do nosso partido. Mas nós vamos estar vigilantes a conquistas históricas que foram muito importantes para o Piauí, para o Nordeste, por especial as conquistas implementadas pelo presidente Lula. Nós jamais iremos admitir qualquer tipo de retrocesso que se perca essas conquistas que foram implementadas. Muito do que o Bolsonaro defende tem sintonia com o nosso partido. 80% do meu partido apoiou o Bolsonaro a nível de país. Nos cabe agora existe, nós nunca entramos em um novo governo com tanta indefinição, lógico, como vai ser a postura, se ele vai vir com um discurso para unificar o país, que é o que nós esperamos. Tá aí, Elivaldo Barbosa, parte do Progressistas, boa parte, segundo o Ciro Nogueira, apoiou Jair Bolsonaro. Verdade. Mas ele fez questão de sublinhar alguns fatos que vão colocar o PP meio que na oposição num primeiro momento, Elivaldo. E ele foi bem claro, a bola está com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Mas não me pareceu assim muita dificuldade de, existindo o diálogo, o Progressistas ficar de fora desse ambiente de entendimento com o novo governo que vai se instalar em 1º de janeiro em Brasília. É uma discordância do presidente Fernando Rocha, mas com a disposição de conversar, seria mais ou menos isso? Acho que sim, e com a disposição de estar dentro do governo, se precisar. Ele diz, não, depende do presidente eleito. Diz que há muita indefinição? Sim. Mas diz que a maior parte do que Bolsonaro defende coincide com o que o progressista defende. Ou seja, me chama. Bom, nós vamos trazer agora Marcelo Castro, o deputado federal Marcelo Castro do MDB. Elivaldo Barbosa subiu no palanque de Fernando Haddad do começo ao fim da campanha, primeiro e segundo turno. E em relação a Jair Bolsonaro, Marcelo Castro foi bem claro, está fora na oposição. Vamos acompanhar. O PMDB, como você sabe, é um partido que é composto de federações. Então, dificilmente o PMDB vai agir de uma maneira uniforme. Evidentemente que haverão deputados federais, haverão senadores que irão apoiar o Bolsonaro e haverá deputados federais, senadores que não irão apoiar, como tem sido o PMDB ao longo da sua história. Então, eu já assisti ele da tribuna da Câmara defender a ditadura, defender a tortura, defender torturadores, e isso é um limite que eu não posso transpor. Então, e ainda não vi ele de público se retratar desses fatos. Então, a sua tendência de oposição, então? Sem nenhuma dúvida. Eu fui eleito e trabalhei pelo Haddad, e evidentemente que eu estou colocado pelo eleitorado do nosso querido Piauí na oposição. É evidente que todos vocês me conhecem, que se eu fizer, como eu devo fazer, a oposição ao governo Bolsonaro, jamais eu farei oposição ao meu país, e evidentemente que a gente tem que ver aquilo que é de interesse do país, as reformas que serão feitas, evidentemente que eu sou a favor das reformas, e ver o contexto do nosso querido estado do Piauí, no contexto nacional. Tudo isso terá que ser levado em consideração. Agora, sou um democrata, sou um respeitador dos direitos humanos e evidentemente que jamais eu compactuaria, eu jamais concordaria com alguém que defende a ditadura de público, que defende a tortura da tribuna da Câmara e que defende torturadores da tribuna da Câmara.
mais duro, mais firme, o deputado Marcelo Castro, fazendo referência talvez a um Bolsonaro do começo da campanha, né? Não a esse mais maleável do final, na reta final. Mas que foram assuntos colocados na campanha, né? Então, ele tomou uma posição mais firme do que boa parte dos petistas até, né? Sim, foi uma defesa se do precisava projeto Haddad, mas firme. Exatamente. Sim, sim. Se precisar de um discurso de oposição, Marcelo Castro saiu da frente aqui no estado do Piauí. E assim, copio o Marcelo Castro e saio repetindo o Marcelo Castro. Um discurso que certamente agrada o PT, um partido que ele tem se esforçado muito para agradar. Com a certeza de que ele ficará na oposição até o final, que o MDB, boa parte dele, ficará na oposição? Bom, com esse tom de discurso, fica difícil ele se reaproximar ou pelo menos desse pedaço do MDB que ele diz que tende a ir para o governo Bolsonaro. E reforça a ligação dele com o PT e particularmente com o Wellington Dias. Isso pode ter algo a ver com 2022? Talvez.